Saúdo os amados irmãos, né, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que reina e vive para todo sempre. Tá? Nós estamos, né, dando continuidade ao trabalho a qual Deus colocou no coração, né, dos nossos pastores, né, que é a leitura do livro de Salmo, onde cada pastor, cada dirigente, cada diácono, diaconisa, né, estão trazendo uma reflexão acerca desse livro, né, de Salmos. E hoje nós estaremos lendo o livro de Salmo, capítulo 68, né, da palavra de Deus, no livro de Salmo, tá? É um salmo, né, de celebração e vitória, né, e agradecimento àquilo que Deus fez para o seu povo, né? E talvez você que vai estar em alcance, né, desse vídeo, né, dessa mensagem, talvez você tenha esperado talvez uma palavra de Deus. Eu creio que essa palavra ela vem diretamente do trono de Deus para o meu e o seu coração, né? E nós vamos ler, né, o livro de Salmos, capítulo 68, e aonde esse livro ele tem 35, né, versículos. E nós iremos ler até o versículo 10, tá? E da palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus, né? Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera que se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença. E cheios de alegria, cantam hinos. Cantem e louvem a Deus. Cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. E o seu nome é Senhor. Alegram-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver, e soltam os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando tu marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nascer terra. Teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres, né? Aqui é um hino, um texto, né, da palavra de Deus, onde vai falar sobre as lembranças da vitória, né, da história, da lembrança da vitória de Israel, né, de Deus seu antepassado. E Deus é louvado por ter libertado o seu povo, né, e ter dado a terra prometida. E nós sabemos que desde a trajetória de Israel, ali, né, aprisionado no Egito, havia uma promessa para aquele povo. E a promessa que havia para aquele povo é que Deus mandaria o libertador. Aquele que traria o seu povo de volta para uma terra a qual Deus já tinha preparado, já tinha dado para Israel. Mas muitas daquelas pessoas que estavam ali aprisionadas no Egito, muitas pessoas perderam a sua esperança nessa promessa. Mas muitos nunca desistiram de esperar e confiar em Deus. Até o ponto de Deus mandar, né, o libertador, a qual ele escolheu, Moisés, desse propósito, de trazer o seu povo de volta. E esse texto a qual nós lemos, né, no livro de Salmo 68, o versículo 1,
ele faz referência ao livro de Números, capítulo 10, versículo 35, que é a oração que Moisés fazia quando a Arca da Aliança era transportada de um lugar para o outro. E era a mesma oração que Moisés ele fez: ó Senhor, te levanta-te e despeça todos os nossos inimigos. Então Deus era que estava guiando aquele povo. Deus guiava durante o dia e Deus guiava durante a noite. Deus estava guiando o seu povo durante todo esse período em direção à terra prometida, em direção àquele lugar que Deus tinha preparado para o seu povo. E nós vamos observar que nesse texto vai fazer duas referências. Que referência é essa? A vitória, né? A lembrança da vitória que Deus deu ao seu povo. E também a liberdade que Deus deu para o seu povo também. Porque era um povo que estava órfão, um povo que estava ali oprimido. Um povo que era de viúvas, um povo que era de necessitado, mas também era um povo que estava ali órfão, sem pai. E nós vamos observar que no texto, no capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que Deus que vive no seu templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas, né? Então, a palavra de Deus vai dizer que Deus é um Deus que guarda, que protege os necessitados, que protege as viúvas e que protege os órfãos. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que aquele que crê no Filho de Deus tem o direito de ser chamado filhos de Deus. Então hoje, nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus ele ia na frente do seu povo, os seus inimigos, o inimigo de Israel, era o dispenso diante dele. Os inimigos não suportavam a presença de Deus. Era como a fumaça que se dispersava no vento, no ar, e como a cera que se derretia perto do fogo. Então mostra que o inimigo não resiste à presença de Deus, que o inimigo não suporta a presença de Deus, e que Deus ele guarda o seu povo aonde quer que o povo vá. Deus ele está na frente do seu povo guiando. Por isso a palavra de Deus vai dizer que aqueles que perseveraram, que aqueles que eram bons, eles se alegravam na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que eles cantavam hino ao Senhor, eles louvavam ao Senhor. Mas aqueles que o odiavam, aqueles mal, eles iam, eles morriam, eles ficavam pelo caminho. E nós podemos observar que em toda a trajetória de Israel, pelo meio do deserto, Deus colocando a provisão para aquele povo. Mas muitos murmuravam, muitos ficaram no meio do caminho, porque eram pessoas que não creram na promessa. E a palavra de Deus vai dizer, queridos, que Davi, ele se alegrou, Davi ele se alegrava com os feitos que Deus fez ao seu povo, aos seus antepassados. Davi, ele se alegrava pelas vitórias que Deus deu para o seu povo. E muitos teólogos falam que Davi, ele escreveu esse salmo, esse hino, foi no período da transição da Arca da Aliança, da casa de Obed-Edom, para Jerusalém, Dali, quando a Arca da Aliança era transportado, Davi, ele se alegrava, ele dançava na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava alegre naquilo que Deus fez para com seu povo. É um Deus que cuida dos órfãos, é um Deus que cuida das viúvas e cuida dos necessitados. Porque Deus, ele não abandona ninguém, Deus, ele não despreza ninguém. Deus, ele está sempre do nosso lado. É um Deus que guarda, é um Deus que protege. Talvez hoje nós estamos na nossa casa, ou você está aí na sua casa, pensando que Deus te abandonou, pensando que Deus virou as costas para você.
Talvez os problemas, as dificuldades sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez você está aí numa batalha, numa luta, mas às vezes não sabe a quem recorrer, a quem buscar. Mas faça como o povo de Deus, faça como o povo de Israel, faça como Davi, porque ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. A oração que Moisés fez: Senhor, te levanta-te, vai na frente e livra o teu povo. Nós temos que fazer a oração dentro da nossa casa e dizer: Senhor, te levanta, toma providência, toma essa luta. E Deus, ele se levantará e lutará a teu favor. Às vezes nós temos lutado batalha que não é nossa. Às vezes nós temos nos colocado em batalhas que na verdade, que nas nossas próprias forças nós não conseguiríamos vencer. Mas tem lutas que Deus é que luta por nós. Assim como ele lutou a batalha de Gideão, assim como ele lutou a batalha de Josafá, assim Deus também lutará a sua batalha e a sua luta. Então te alegre nos momentos mais difíceis. Alegra-te, porque Deus, ele te tirou de um lugar aonde você não via perspectiva de vida, aonde Deus, ele te tirou de um lugar que você, para muitos, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas Deus, ele te colocou num lugar de honra. Deus, ele te colocou num lugar a qual ele preparou para você. Deus, ele trouxe o seu povo. Deus, ele libertou o seu povo. Deus conduziu o seu povo em direção à terra prometida. Deus, ele conduziu aqueles homens, aquelas mulheres que viviam anos e anos escravizados. Qual é a luta que você tem batalhado? Qual é a luta que você tem travado dentro da sua vida, da sua casa? Talvez você pense que você não vai conseguir, não vai vencer. Talvez você diga assim: Senhor, não consigo, não dá mais. Lembra do que Deus fez na tua vida. Lembra no que Deus fez para o seu povo. Lembra que Deus deu a vitória para o seu povo. Lembra que Deus, ele cuida dos órfãos. Deus, ele cuida dos oprimidos. E o texto vai dizer, queridos, que cantem em louvor a Deus, cantem hino em sua honra, prepare o caminho daquele que vem montado nas nuvens. Deus guiou seu povo pelo deserto. Deus afastou todos os inimigos de Israel. Deus estava levando o seu povo para casa. E nós podemos observar que Davi, ele se alegrou das maravilhas que Deus tem feito para o seu povo, tem feito na sua vida. Te alegra naquilo que Deus tem feito por você. Cante em hino, louve ao Senhor, te alegra na presença de Deus. As batalhas são grandes, as lutas são grandes, mas há um Deus que luta por nós, há um Deus que nos guarda, há um Deus que nos fortalece. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele guiou seu povo pelo deserto, marchando pelo deserto. E no versículo 7, diz assim: ó Deus, quando tu conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da sua vinda no Sinai. Porque o povo de Israel queria ouvir, queria ver. E Moisés reuniu todo o povo ao redor do monte. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, eles tremeram, tiveram medo. Talvez nós tem momentos das nossas vidas que nós estamos passando por muitas lutas, batalhas, dificuldades. Mas a gente não pode esquecer de um Deus que é zeloso, um Deus que é maravilhoso,
Um Deus que não desampara, que não abandona ninguém. E nós vamos observarmos, né, que no versículo 6 também, ele diz assim: dá aos abandonados um lar, e eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livre, mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Talvez, né, tem pessoas que têm se levantado contra você. Tem pessoas que têm levantado calúnia, defamação. Pessoas que têm feito coisas, né, contra você. Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus, para quem viva livre e feliz. Por quê? Porque aquele que vive na liberdade, ele é feliz. Mas aqueles que maquinam, aqueles que procuram fazer o mal, eles morrerão numa terra deserta. Sabe por quê, queridos? Porque em todas as circunstâncias da vida, Deus é que nos guarda. Deus é que nos livra. Deus é que batalha ao nosso favor. Quantas guerras, quantas lutas Deus não travou para dar liberdade para o seu povo. Quantas batalhas Deus não tem travado para que você viva uma vida de liberdade, uma vida de paz. Talvez quantas batalhas Deus não tem travado na sua vida, para a sua vida, na sua vida. Talvez quantas batalhas Deus não tem travado para te dar a vitória. E nós podemos observarmos no Salmo 68, que vai fazer referência, né, à história e à vitória de Deus para o povo de Israel. E também a liberdade para um povo e trazer um povo de volta à terra prometida. Talvez a nossa corrida é igual a corrida daquele povo que estava ali no deserto. Porque eles estavam indo em direção à terra prometida. Deus estava guiando o seu povo em direção a uma terra. E a nossa corrida também não é diferente. Porque Deus, através da sua palavra, Ele tem guiado um povo em direção a uma terra. Que terra é essa? A Nova Jerusalém. A nossa trajetória na terra aqui é uma trajetória de luta, de batalha, aonde nós iremos passar por todo tipo de luta, todo tipo de provação. Porque nós estamos caminhando para uma terra. Que terra é essa? A terra a qual Deus prometeu para nós. No livro de João, capítulo 14, ele diz isso: eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei e levarei vós comigo. O Senhor preparou esse lugar para nós. Ele está só esperando o momento certo de retornar para nos levar para essa terra prometida. Mas no meio dessa caminhada, muitas circunstâncias têm se levantado. Muitas lutas nós temos travado. O inimigo tem se levantado de várias formas para que você venha sair e perder a direção desse caminho. No meio do povo de Israel tinham pessoas que murmuravam. Tinham pessoas, né, que eram gananciosos, soberbos. Mas eles ficaram pelo meio do caminho. Muitos também desse povo não entraram na terra prometida. A nossa caminhada, a nossa jornada na terra, ela tem que ser uma caminhada de perseverança, uma caminhada de fé, crendo nas promessas de Deus, crendo nas maravilhas que Deus tem para nós, para que nós possamos entrar na terra prometida. Nós éramos órfãos, o Pai nos achou. Eram muitas viúvas e Deus tem cuidado delas. Éramos abandonados, mas Deus nos deu um lar.
Hoje, talvez, você está aí na sua casa, nos pensamentos, de fracasso, de derrota, achar que não vai conseguir. São coisas que o inimigo ele tem colocado na mente, no coração das pessoas, para que ele ache que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, que ele não vai chegar lá. A oração que Moisés fez é uma oração que nós também temos que fazer na nossa vida. A oração que ele fez era para que o povo, para que Deus viesse se levantar, para que viesse a conduzir o seu povo. E Deus fez. Deus conduziu o seu povo, protegendo, guardando, livrando, dando a vitória. Alegra com aquilo que Deus te deu, com as vitórias que Deus te deu. Mas a gente não tem que se alegrar só nas vitórias, mas também tem questões que nós também temos que se alegrar, porque nós somos um povo de Deus, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo a qual Deus nos escolheu, nos chamou pelo nosso nome. E Deus, Ele tem nos guiado, Deus, Ele tem nos fortalecido em direção a essa terra. É que nós vemos, nós somos um povo bom, um povo que crê, um povo que confia no Senhor. Não é um povo que desiste, não é um povo que no meio da caminhada ele desiste, mas que nós devemos perseverar até o fim, porque o Salmo 68 é um salmo que traz para nós um fortalecimento espiritual e que nos mostra que há um Deus que guarda o seu povo, que há um Deus que protege o seu povo, há um Deus que guia os seus povos, e um Deus que dissipa, tira, elimina todos os inimigos da nossa frente. Assim como a cera perto do fogo ela derrete, é assim o inimigo perante Deus. E assim como Deus, assim como Davi, ele louvou, ele dançou, ele glorificou, ele exaltou o nome do Senhor, nós temos que fazer o mesmo. Lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida e lembrar daquilo que Deus ainda vai fazer por cada um de nós. Reflita nessa palavra. Lembre-se que há um Deus que pode tudo por você. Reflita no que Deus ele tem feito na tua vida, na tua casa e na tua família. Talvez você tenha dito, mas Deus não tem feito nada por mim. Deus tem feito. Só o momento dele ter te chamado, ter te escolhido, já é algo a qual nós devemos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer cada dia mais. Eu encerro essa reflexão orando pela tua vida. Eterno Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa, Senhor, que ao momento que ler, que o momento que ouvir, que o momento que assistir esse vídeo, ele venha se lembrar das maravilhas que Tu tem feito na vida de cada um de nós. Porque é o Senhor que guarda cada um de nós. O Senhor é que fortalece cada um de nós. O Senhor é que nos dá a força a qual nós necessitamos. A Tua palavra diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Afasta de nós todos os nossos inimigos. Afasta dos nossos caminhos todas as pedras de tropeço. E alcança os corações daquelas pessoas que têm perdido a sua fé e a sua esperança. Restaura, Senhor, a fé. Restaura a esperança do Teu povo. E que cada um seja restaurado, transformado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.